Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Mirtz e hoje vamos falar sobre o sistema econômico e político socialista. Pessoal, o socialismo é um sistema político e econômico baseado na igualdade. Por isso, ele propõe a distribuição igualitária de renda, extinção da propriedade privada, socialização dos meios de produção, economia planificada e, além disso, a tomada do poder por parte do proletariado, tá? O socialismo, visa uma sociedade sem classes, onde os bens e propriedades passam a ser de todos. O objetivo é acabar com as grandes diferenças econômicas entre os indivíduos, né? Ou seja, a divisão aí entre ricos e pobres, tá? Então, esse sistema, né, o sistema socialista, ele veio como uma forma de oposição ao sistema capitalista. Então, os desenvolvedores, né, do socialismo, que foi Karl Marx e Friedrich Engels, eles desenvolveram, né, esse sistema socialista em resposta crítica ao capitalismo. Então, como a gente pôde observar, as características do socialismo são contrárias às características do capitalismo que a gente viu na aula anterior. Por exemplo, no capitalismo, o Estado ele não interfere na economia, ou se interfere é muito pouco, só para ajudar, né, a regular. E no sistema socialista, o Estado, ele que comanda, ele que organiza, né, a economia. Então, por isso que é chamado de economia planificada, porque é o Estado, né, que vai planejar essa economia. Então, nesse sistema socialista, tá, ele é diferente. A economia, ela é comandada pelo Estado, tá? E aí, gente, tem outros fatores, por exemplo, como a divisão de classes, né? A gente viu que no sistema capitalista tem as divisões, né, de classes. E também os meios de produção aí é de propriedade privada no capitalismo. E aqui, né, no socialismo, eles não querem que tenha divisões de classes e que os meios de produção fossem de propriedade coletiva. Então, o sistema socialista, ele vem como uma forma de oposição ao sistema capitalista, tá? E a gente precisa entender, né, o porquê e qual que era o contexto da época em que Karl Marx e Friedrich Engels, eles descreveram, né, essa oposição ao capitalismo, que foi o sistema socialista. Mas antes de entender esse contexto, vamos entender como que isso funcionaria, tá? Vamos lá. Olha só. Outro sistema econômico adotado durante décadas por vários países foi o socialismo. Os adeptos desse sistema almejavam uma sociedade na qual não houvesse divisões de classes e os meios de produção fossem de propriedade coletiva. Essas condições deveriam ser alcançadas por meio de uma revolução popular que se apropriasse do poder político do Estado. Então, gente, de acordo com essa teoria socialista, o povo, né, ou seja, o proletariado, é que tinha que se apropriar do poder político do Estado, tá? Isso aconteceria graças a uma revolta popular. E o socialismo, né, esse socialismo científico, que é o socialismo que Karl Marx e Friedrich Engels eles descreveram, vocês vão ver que tem muita diferença entre esse socialismo científico e o socialismo que realmente foi implantado, tá, nos países aí que são ditos socialistas. Então tem uma grande diferença e a gente vai falar sobre isso. Então vamos lá. Olha só, Karl Marx e Friedrich Engels, ambos considerados os grandes desenvolvedores do socialismo, consideravam que a propriedade privada dos meios de produção, entre elas terras, indústrias, bancos, empresas, era a causadora das desigualdades e das injustiças socioeconômicas, tá? E eles descreveram isso, gente, porque eles viviam em um contexto histórico que fez com que eles descrevessem essa teoria, tá? Então, vamos pensar, vou falar para vocês como que era o contexto da época, né, que Karl Marx e Friedrich Engels descreveram, né, esse socialismo científico. Eles viviam na Europa, numa época, né, em que a Europa estava passando por uma revolução industrial. E aí,
nesse contexto, as fábricas, né, as indústrias, enfim, eles empregavam, né, os trabalhadores, os proletários, e essas pessoas viviam, né, em condições muito desumanas de trabalho. Era uma jornada de trabalho muito pesada, trabalhavam muito para receber pouco, até as crianças tinham que trabalhar, tá? Durante aí esse período dessa Revolução Industrial, que era o período em que Karl Marx e Friedrich Engels, eles viviam. E aí, gente, eles fizeram, né, esse socialismo científico como uma forma de crítica e uma forma, né, de oposição mesmo ao sistema capitalista. Tá? Então, eles viviam em um contexto histórico em que o capitalismo, né, de acordo com eles, estava fazendo com que as pessoas, né, trabalhassem muito, tivessem muita desigualdade social, tá? E que as pessoas estavam ganhando muito pouco. Então, de acordo, né, com eles, o sistema político e econômico, o capitalismo, o sistema econômico e político capitalista não estava funcionando, porque, de acordo com eles, isso, né, gerava uma grande desigualdade socioeconômica e causava as injustiças, né, em que o povo estava sofrendo, né, em relação aos trabalhos abusivos e a esses trabalhos pagarem pouco e eles terem que trabalhar muito. Então, esse era o contexto que eles escreveram, né, essa teoria do socialismo, né, científico. E aí, gente, o que aconteceu? Isso, né, esse contexto histórico é importante para a gente entender o porquê que eles fizeram essa oposição ao capitalismo, tá? Então, vamos lá. Em 1917, o socialismo, de fato, ele foi implantado na Rússia, tá? Com base nesses ideais. Só que eu já vou deixando bem claro para vocês que o socialismo que foi implantado na Rússia, ele não levou ao pé da letra o que Karl Marx e Friedrich Engels descreveram, o que eles desenvolveram, tá? Então tem uma grande diferença entre o socialismo científico e o socialismo real, que foi o que foi implantado, né, em primeiro aí na Rússia, porque a Rússia foi o primeiro país, né, a implantar o socialismo. E aí, gente, na Rússia, né, depois da Revolução Russa, houve, né, a implantação do socialismo na Rússia. E aí, após a criação das repúblicas socialistas soviéticas, em 1922, áreas do antigo Império Russo e novas áreas anexadas passaram a formar a zona de influência socialista. Um rápido processo de industrialização, a economia planificada e um território rico em recursos naturais foram alguns dos fatores, né, que impulsionaram a ascensão da União Soviética, que alcançou uma importante posição política e militar no cenário mundial após a Segunda Guerra Mundial. Então, depois da implantação do socialismo, a Rússia, né, se juntou a outros territórios e formou a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí, essa União Soviética tinha um grande poder naquela época ali, né, depois da Segunda Guerra Mundial, porque houve uma ascensão, né, porque era um bloco, o bloco socialista, ele era um bloco muito poderoso. Tá? Então, a União Soviética passou, né, a ser um grande adversário das potências capitalistas, principalmente dos Estados Unidos, no período, né, que se seguiu a Segunda Guerra Mundial. Então, foi considerada, né, uma superpotência global por décadas, enquanto o socialismo, né, passou a ser adotado em países como China e Cuba. Então, o socialismo, ele foi ganhando adeptos, né, outros países aí no mundo. Então, o primeiro país a implantar o socialismo foi a Rússia. Mas isso daí, ao longo do tempo, outros países foram aderindo a esse sistema econômico e político também. E aí, pessoal, o que aconteceu? A União Soviética, ela passou a ser, né, uma grande potência e adversário das potências capitalistas, que era liderada, né, principalmente pelos Estados Unidos. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, começou uma outra guerra, que é a Guerra Fria, que era aquela guerra ideológica, né, entre o capitalismo e o socialismo. E aí tinha, né, a União Soviética, que
representava o socialismo, e tinha os Estados Unidos e outros países que representavam o capitalismo. E aí, essa guerra ideológica, tá, não teve um confronto entre as duas potências, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Não houve um confronto direto, mas sempre tinha uma interferência, né? Teve interferência na Guerra das Coreias, teve interferência na Guerra do Vietnã. Então, assim, sempre as duas potências sempre estavam se enfrentando, mas nunca foi um confronto direto, tá? E a gente vai falar sobre isso na próxima aula, que a gente vai falar sobre o mundo bipolar, que era o mundo, né, dividido entre socialismo e capitalismo, tá? Olha só, gente. Então, o primeiro país, né, a aderir ao socialismo foi a Rússia. E aí, como que isso aconteceu? A gente precisa entender também a história, né, da Revolução Russa para a gente entender e como que esse socialismo foi implantado na Rússia. Vamos lá. Bom, pessoal, a Revolução Russa. Entre o fim, né, do século XIX e o início do século XX, a Rússia era caracterizada como uma monarquia. O governo autoritário dos czares pode ser exemplificado pela cruel repressão. Então, a Rússia, ela era comandada por uma monarquia, né, por esse governo que ele era chamado de czares, e esses czares, eles eram muito autoritários. O povo, né, o povo russo, eles sofriam muito, né, a população russa sofria muito, porque eles, né, oprimiam demais e repreendiam a população, tá? Então, a Rússia, né, ela era comandada há mais de 4 séculos por esses czares, né, por esse regime czarista. E aí, pessoal, em 1905, operários, né, insatisfeitos com as precárias condições de trabalho nas fábricas de São Petersburgo, fizeram uma caminhada de protesto em direção ao palácio, tá? E só que era um protesto pacífico, né? Era uma caminhada para tentar negociar com o governo, né, de czar, tá? Nicolau II. E aí, o que aconteceu? Nesse dia, o czar, né, Nicolau II, ele mandou o exército atirar nos operários. Então, mais de 90 pessoas morreram nessa manifestação. E aí, em 1905, né, os operários insatisfeitos e, né, com as condições aí precárias do trabalho nas fábricas de São Petersburgo, eles fizeram essa caminhada de protesto em direção ao palácio, quando muitos trabalhadores foram massacrados por ordem, né, do czar Nicolau II. Então, esse episódio ele ficou conhecido como Domingo Sangrento. E aí, isso, né, foi um marco na história, né, da Revolução Russa, porque as pessoas, elas já se manifestavam, né, que queriam uma mudança, tá? E em 1917 houve, né, a Revolução de fato. Tá? Então, a Revolução Russa, que ocorreu em 1917 e foi responsável, né, pela queda do regime czarista, que estava no poder aí há mais de 4 séculos, representou um marco na história, né, por uma sociedade mais igualitária. Então, a monarquia, né, essa revolução foi a queda da monarquia, e quem assumiu o poder foi um dos partidos, né, que estavam aí em vigor na época. E esse partido, ele era liderado pelo Lenin, tá? O Lenin, ele já tinha essas ideias, né, socialistas. Então, ele começou a implantar essas ideias socialistas dentro da Rússia. Só que, como eu falei para vocês, o socialismo que foi implantado na Rússia não foi o socialismo de fato, o socialismo científico que foi desenvolvido por Karl Marx e Friedrich Engels, tá? E vocês vão ver isso agora. Olha só. No socialismo adotado pelos países citados, os trabalhadores não estavam realmente no poder. Uma elite burocrática do Partido Comunista controlava o Estado e também os meios de produção, usufruindo de privilégios econômicos não extensivos à classe trabalhadora. Então, não eram os trabalhadores, não era o proletariado que estavam, né, com o poder do Estado. Era uma pequena elite burocrática do Partido Comunista que controlava tudo, controlava o Estado, controlava os meios de produção, controlava
tudo, né, dentro aí da Rússia. E aí, gente, o que aconteceu? Então, como vocês viram, né, tem uma grande diferença entre o socialismo científico e o socialismo real que foi implantado, né, nesses países que são ditos socialistas. E aí, em 1970, o regime socialista ele passou, né, por sinais de decadência. O parque industrial sucateado e voltado, né, às indústrias pesadas mostrou-se incapaz de suprir as necessidades de bens de consumo da população, né, como eletrodomésticos e roupas. Até a agricultura, né, foi muito, como é que eu posso dizer? Passou, né, por muitos problemas. E aí, então, aqui, né, em 1970, já começou o colapso, né, já começou os problemas, a decadência da União Soviética. E aí, gente, o que aconteceu? O parque industrial, né, ele estava muito sucateado, muito velho, e não estava conseguindo suprir a demanda da população, né, suprir a demanda de alimentos, de eletrodomésticos, de roupas, de nada disso. Então, as pessoas estavam passando por muitas dificuldades, tá? E a combinação desses e de outros fatores, né, levou finalmente o colapso da União Soviética em 1991. Então, em 1991, houve a desintegração, né, da União Soviética e sua desintegração, né, em 15 países, com exceção aí da Estônia, Letônia e Lituânia, né, os ex-integrantes da antiga União Soviética compõem hoje a Comunidade dos Estados Independentes, a CEI. Então, o colapso da União Soviética aconteceu em 1991. Então, acabou, né, houve uma desintegração e os países aí, eles foram divididos, tá? Olha só, Então, pessoal, a União Soviética acabou em 1991. E a gente tem outros exemplos, né, de socialismo. Por exemplo, o socialismo que tem na China, né? Até hoje tem esse socialismo na China. Só que a gente vai ver que o socialismo na China, ele é um pouco diferente, tá? Olha só. Então, como eu falei para vocês, começou com a Rússia, né? O socialismo ele começou com a Rússia. A Rússia foi o primeiro país aí a instalar, né, o socialismo. E aí outros países foram aderindo ao longo do tempo. E aí, gente, em 1949, após a Segunda Guerra Mundial, o governo, né, um grupo de comunistas liderados por Mao Tse-tung, ele promoveu a Revolução Chinesa, que deu origem, né, à República Popular da China. E aí, gente, a China era um país muito agrário, era um país, né, que estava passando por um problema muito sério, uma situação miserável. E aí, esse grupo, né, de Mao Tse-tung, ele conseguiu, né, liderar aí e promover essa revolução na China. E aí deu origem, né, à República Popular da China. Então, o socialismo, ele instaurou, né, uma economia planificada, os serviços públicos de saúde e educação foi implantado o socialismo na China. Então, o socialismo instaurou uma economia planificada, então agora era o Estado que controlava a economia, serviços públicos de saúde, educação, e promoveu, né, a reforma agrária, modificando todo o panorama social chinês, cuja realidade, né, antes contava com uma grande parte da população vivendo em situação miserável. Então, como eu falei para vocês, a situação na China era muito ruim. As pessoas, né, estavam passando fome, passando por muitas dificuldades. E aí instaurou aí esse socialismo na China. E, pessoal, o que aconteceu? O Partido Comunista Chinês, que é o Partido Comunista que até hoje está no poder, é o único partido que tem na China, ele passou, né, a interferir em tudo, né? Ele não controlava só a economia, ele controlava a população, ele controlava a mídia, ele controlava tudo. Então, o Partido Comunista Chinês, ele passou a interferir em quase todos os aspectos da vida da população. Costumes ocidentais e até livros foram banidos e milhares de pessoas se opunham, né, milhares de pessoas que se opunham ao regime foram perseguidas e mortas. Então, as pessoas, né, que não concordavam com
o governo, né, comunista chinês, elas eram banidas, milhares de pessoas, né, que se opunham ao regime foram perseguidas e mortas também. Então, houve essa revolução, né, dentro da China também. E aí, gente, o Partido Comunista Chinês, ele segue no poder até hoje, como eu falei para vocês, e só que houve umas mudanças após a morte de Mao, tá? Em 1976, o novo regime, coordenado por Deng Xiaoping, ele caracterizou-se por medidas mais liberais frente à economia. Pessoal, só frente à economia. Em relação à manipulação social, a China continua da mesma forma. Tá? E aí, o que aconteceu? A abertura, né, gradual aí ao capitalismo, né, em relação à economia, ficou sendo chamada de socialismo de mercado. O que significa esse socialismo de mercado? Então, gente, depois da morte de Mao, né, como eu falei para vocês, o governo chinês ele passou a adotar, né, medidas para a abertura gradual ao capitalismo. Só em relação à economia, tá? Entre os anos aí de 1980 e 1990, durante o governo de Deng Xiaoping, o país, né, passou a adotar o modelo econômico de socialismo de mercado, caracterizado pela exploração da oferta de mão de obra barata, incentivos fiscais e criação de zonas econômicas especiais, AZEE, tá? Voltadas, né, para a atração de investimentos externos e produção para exportação. Então, a China passou, né, a colocar a economia de uma maneira, né, que fosse adotando o capitalismo. Só que, como eu falei para vocês, né, essa abertura aí mais liberal, né, frente à economia, não significou uma democracia para a população, tá? E aí a China ela começou a abrir, né, para os negócios estrangeiros, as multinacionais começaram a entrar no país, a economia foi melhorando e hoje a gente sabe que a China, né, tem o segundo maior PIB do mundo, é o país que mais exporta mercadoria do planeta, só que a China, né, em relação à economia, a China é uma China muito capitalista. Mas em relação à sociedade, à manipulação e tudo mais, a China continua sendo socialista, tá? E aí, pessoal, uma coisa muito importante aconteceu em 2001, que foi o ingresso, né, da China na Organização Mundial do Comércio, na OMC. E isso garantiu, né, ainda mais acesso aos seus produtos industrializados aos mercados internacionais e aos mercados internacionais. O governo chinês ele passou então, né, a investir na expansão da infraestrutura do país e diversificação de sua matriz elétrica e energética. Então, agora, né, como o país ele já tinha melhorado a economia, o governo chinês ele passou a melhorar a infraestrutura do país, a infraestrutura energética, né? Ele passou a criar hidrelétricas, eles começaram a organizar, né, melhor a China. E aí, ao mesmo tempo, né, que isso acontecia, o desenvolvimento econômico também reduziu, né, os índices de pobreza, tá, do país e criou, né, uma volumosa classe média que cada vez mais protestava, tá, por jornadas de trabalho mais curtas, responsabilidade ambiental por parte do governo e também, né, por salários condizentes com os países desenvolvidos, porque as pessoas, na China, né, tem a maior população do mundo. E lá tem uma grande mão de obra, né, como falei para vocês, o que ajudou na economia, uma grande mão de obra barata. Então, as pessoas estavam lutando por salários mais justos, por jornadas de trabalho mais justas, e isso, né, fez com que o governo ele começasse, né, a se opor a essas manifestações, porque, como eu falei para vocês, o governo chinês ele não aceita, tá, como é que eu posso dizer? Ele não aceita ser criticado, tá? Porque é o governo que manipula a vida das pessoas. E vocês vão ver isso porque o governo, ele manda na economia, ele manda na mídia e ele manda também até o número de filhos, né? A quantidade de filhos que a população pode ter. Então, o governo, o Estado, ele tem essa... Como é que eu posso dizer? Ele controla, né, tudo, basicamente, né, da vida aí dos chineses. Então, até 2015, tinha uma lei, né, na China que
por casal só podia ter um filho, que era a lei do filho único. Isso foi mudando depois de 2015, porque a população chinesa também estava ficando mais, né, envelhecida. E aí houve uma mudança nessa lei e agora, né, por família, o casal pode ter até 2 filhos. Então, houve algumas mudanças, tá? Só que, como eu falei para vocês, pessoal, essa mudança, né, em relação aí ao desenvolvimento, não houve, né, uma liberdade política e de expressão, porque as pessoas, né, a população da China não pode ter liberdade política e de expressão, né, já que a abertura ao capitalismo não resultou em uma abertura democrática. O Estado chinês, ele continua com um regime de partido único. Então, essa abertura gradual aí da economia para o capitalismo não significou uma democracia para a população. As pessoas continuam sendo manipuladas e controladas pelo governo comunista chinês, tá? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Então, o socialismo, né, aquele socialismo científico que foi desenvolvido por Karl Marx e Friedrich Engels, era o socialismo científico. E o que foi implantado nesses países, né, aí que tem alguns países ainda que são ditos socialistas, né, que é China, Cuba, Vietnã, Coreia do Norte. A gente tem alguns, né, exemplos aí ainda de países que são socialistas no mundo. E aí, esses países, né, o que eles empregaram, o que eles implantaram no país deles, foi o socialismo real, não foi, de fato, né, seguindo ao pé da letra o socialismo, né, descrito e desenvolvido aí por Karl Marx. Porque, como vocês viram, as características, né, do socialismo era que ele não tivesse divisões entre as classes, em que o proletariado, né, ou seja, o trabalhador, ele que comandasse o Estado. E nesses países que a gente estudou, vocês puderam observar que não foi isso que aconteceu, tá bom? Bom, pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, anotem as dúvidas de vocês para a gente esclarecer na próxima aula, tá bom? Tchau!